O lugar é louco? Mas como assim? E como ele pode? Ele rejeitou o padre. Anjo, aproveita e põe uma mãezinha terra e um vasinho na minha barriga, que assim eu morro com a mãe terra na barriga. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A importância do escapulário de Nossa Senhora do Carmo para a nossa salvação é imensa. Muitos santos e santas usaram com devoção o escapulário, alcançando a santidade. Muitos leigos e leigas já foram salvos pela proteção do escapulário. Nesse livro, eu conto para você sobre o escapulário, as orações e a fórmula de imposição do escapulário. Leve para sua casa esse tesouro de salvação, trazido do céu por Nossa Senhora para a humanidade. Junto ao livro, vai um escapulário de pano para você. Adquira hoje mesmo o livro O Escapulário de Nossa Senhora, aqui conosco na loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento das edições Sagrada Face de Tours. Vamos falar de um santo de hoje que não se deixou enganar. São Thomas More. Thomas More nasceu em 1478 em Chelsea, na capital da Inglaterra, Londres. Era filho de uma família cristã que educou seus filhos na fé. Com apenas 13 anos, assumiu o trabalho de mensageiro do arcebispo diocesano de Canterbury. O bispo notou a inteligência brilhante do garoto e o enviou para estudar na Universidade de Oxford. O pai de Thomas More era juiz, mas enviava para o seu filho somente o necessário para as suas despesas. Ouviram pais que ficam pagando para os seus filhos? A pessoa vai estudar em outra cidade, quantas vezes não vi, né? Ah, já aluga uma casa, já dá uma mesada, o carro, paga a faculdade, a pessoa só zoando, matando aula e tomando cerveja. Não tá nem aí com a faculdade, só cola. Ah, papai, tirei 8. E tudo colado. Aos 22 anos, Thomas More já tinha doutorado em Direito. Além disso, tinha se tornado professor brilhante. Sem dinheiro, sua distração era ler e escrever bons livros. É claro que tem aqueles que vão realmente para estudar, está aqui um exemplo. Mas tem os que vão fazer bagunça também, e infelizmente é a grande maioria. Tinha uma mente brilhante, era culto, grande intelectual, muito simpático. Além disso, era dono de um humor excelente e uma fortíssima devoção cristã. Parece para você aquele filme que a gente assistiu? Tem um perfil? Não assista o filme de São Thomas More. Estou avisando desde já, não assista. Você vai se decepcionar com o filme. Vai achar que o santo era daquele jeito. Não é. A professora Emiliane ficou revoltada quando assistiu. Thomas More pensou seriamente em se tornar religioso. Por isso viveu durante 4 anos no mosteiro, mas viu que não tinha vocação monástica. Depois tentou ser franciscano, mas viu que esse também não seria seu caminho. Então descobriu que a sua vocação era para o casamento. Thomas More se casou, teve 4 filhos e desempenhou suas funções de marido e pai de maneira excelente. Era sempre presente e carinhoso, mas tinha também a vocação para a política e para a literatura. O chamado Senhor para ele era outro. Apesar de ele se encantar, né, com as coisas de Deus, né, ficar ali, sabe, envolvido pelas coisas de Deus, querendo seguir Deus mais perto, o Senhor falou, tá, mas você vai me seguir, mas vai ser no mundo. Seu papel vai ser no mundo, não vai ser aqui. Chamei você para dar testemunho meu no mundo. É o que ele vai fazer. Por outro lado, Thomas More estava sempre perto dos pobres e necessitados. Visitava-os sempre para compreender e atender suas necessidades. Sua casa era um contraste, vivia cheia de intelectuais e de pessoas simples e humildes. Seu prazer estava muito mais na companhia dos pobres do que na dos ricos. Assim ele evitava a vida luxuosa e mundana da corte. Thomas More era muito admirado por sua esposa e filhos por causa do seu caráter e do bom humor, que ele mantinha constantemente em todas as situações. Inclusive na hora da morte também, na hora dele ser lá executado, também manteve o bom humor até o final. No ano 1529, Thomas More tinha se tornado chanceler do parlamento da Inglaterra. O rei então era Henrique VIII. No ano seguinte, o rei quis desfazer seu casamento legítimo com a rainha Catarina de Aragão. Sua intenção era se unir a uma cortesã chamada Ana Bolena. Houve longa polêmica sobre o assunto, de forma que a igreja e o país se envolveram. Você sabe, Henrique VIII queria um herdeiro, né? Um filho, para ser o próximo rei. E ele só tinha filhas.
né? E aí então ele achou que o problema era a mulher dele. Hoje, geneticamente, nós sabemos que não é. Quem determina justamente o sexo da criança é a parte do homem, não da mulher. Mas naquela época não sabiam disso. Ele achou que o problema era a mulher dele, então vamos trocar de mulher, tá fácil, né? E ele queria então que o Papa simplesmente anulasse o casamento dele. E o Papa disse, não posso fazer isso, seu casamento foi válido, eu não posso fazer isso. O Henrique VIII acabou se casando com Ana Bolena. Para tanto usou o parlamento da Inglaterra. Este se dobrou diante do rei e proclamou o ato de supremacia. Esse ato dava poderes de chefes da igreja local ao rei e seus sucessores. Portanto, tira o Papa da jogada, a cabeça visível da igreja, o vigário de Cristo, não está mandando mais nada e quem manda agora é o rei. Essa apostasia, cisma, acabou de romper com a igreja de Roma. Claro, tá certo? Depois da usurpação do poder eclesiástico, o rei mandou que seus opositores fossem presos e mortos. Claro que está excomungado a partir daí, né? Está condenado assim no inferno mesmo, porque fazer o que ele fez, tomou a igreja para si, agora o chefe da igreja sou eu. Quando o Papa era vivo, estava lá muito vivo na jogada, e simplesmente proibindo o que ele estava fazendo, ele tomou a igreja para si. É aí que começa a igreja anglicana, desse cisma que houve aí, né? É assim, antes que a gente esqueça, porque tem gente da igreja anglicana que teima em vir convidar a gente, assim, de acordo com a nossa fé, eles estão excomungados, estão em heresia, certo? Porque não aceitam a autoridade papal. Depois da usurpação do poder eclesiástico, o rei mandou que seus opositores fossem presos e mortos. Entre os opositores figuravam o chanceler Thomas More e o bispo João Fisher. Esses dois eram, na verdade, os mais influentes da corte inglesa. Ambos foram decapitados. Dom João, o bispo, morreu primeiro no dia 22 de junho de 1535. 2 semanas mais tarde, São Thomas More entregava sua alma a Deus da mesma maneira. Sua família chegou a pedir que ele renegasse a fé e fugisse com eles, mas ele não aceitou. Preferiu a morte a renegar sua fé. Porque ali era assim, ou você concordava que o rei estava certo, e simplesmente estava em apostasia, renegava a fé e estava excomungado também, ou você então fazia de conta, renego a fé, mas vou fugir, bom, renegou a fé do mesmo jeito, só para poder fugir, ou então era morto, porque manteve a fé até o final, e ele ficou preso na torre, né, em lugar assim terrivelmente frio, insalubre, ficou lá preso um tempão lá, e foram tirando as coisas dele aos poucos. A última coisa que tiraram dele foi a comunhão diária, que ele era de comunhão diária. E foi aí então que ele passou a fazer a comunhão espiritual e também a confissão espiritual. Tem inclusive escritos dele falando a respeito muito lindos, né, no livro que ele escreveu, relatando aí o que aconteceu com ele. Foi tanto que até o próprio carcereiro acabou se convertendo. Tá certo? Para você ter uma ideia da santidade, ele foi conquistando todo mundo em volta, todo mundo foi vendo a fé dele. Então ele foi conquistando as pessoas em volta dele. Tá certo? São Thomas More registrou sua irreverência diante daquela farsa montada pelo rei, através de uma declaração pública pronunciada antes da sua morte. Sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da igreja de Roma, e morro servidor fiel de Deus e do rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o rei e o aconselhe. Então, meus irmãos, na hora da morte, o carrasco se ajoelhou, pediu perdão a ele pelo que ele tinha que fazer. São Thomas More disse, levanta-te, eu te perdoo, mas faz logo o que você tem que fazer, porque eu tenho que me encontrar com Cristo. Tá certo? Tem um encontro com Jesus agora, então faça o que você tem que fazer. Aí ele se abaixou, né, colocou a cabeça ali no tronco e falou assim, calma, deixa eu só puxar a barba, que ela não merece ser castigada. Vai cortar meu pescoço, mas a barba não, que ela não tem nada a ver com essa história. E puxou a barba para mostrar que até o final ele foi de bom humor aí, até o final, sabendo que ele ia se encontrar com Jesus. Ali ele ia ser morto, mas ia para a vida eterna. Ah, sim, isso é importante. Oh, meu Deus, isso é importante. Entenda, entenda. Olha a importância do que eu vou falar agora. Antes dele ser decapitado, ofereceram para ele um padre, para ele confessar e tomar o viático, que é a última comunhão. Receber aí, então, a extrema unção. Ele rejeitou. O é louco? Mas como assim? E como ele pode? Ele rejeitou o padre? Claro que ele rejeitou. Era padre da igreja anglicana. Era padre da igreja falsa. Era padre da igreja excomungada, apóstata, herege, cismática. Ele não quis. Então, se eu estiver morrendo aqui, me oferecerem um padre da falsa igreja, eu não quero. Não quero. Não quero. Tenho certeza que o Senhor nessa hora está comigo, Nossa Senhora também. E vou chamar pelo Padre Pio.
Que foi exatamente o que o São Thomas More fez, tirando o Padre Pio, que não é da época dele, é bem depois. Mas tirando isso, clamou por Nossa Senhora e por Jesus. Tá certo? Na última hora. Para que ele então fizesse a confissão dele e tomasse a comunhão espiritual pela última vez. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Aí um parente seu está lá no leito de morte, fala: mamãe, eu trouxe para você um padre fulano de tal, Zé da Silva está aqui. Fala: cai fora aquele herege apóstata cismático, ele não é da minha igreja, ele é da falsa igreja. E se reclamar, pôr os dois para fora. Olha, eu estou aqui doente na cama, eu levanto já e põe os dois para fora na paulada, cai fora. Tá certo? Não pode. O que você está querendo? No fim da nossa vida, nós vamos aceitar finalmente o sacramento dos hereges? Gente, por favor, isso não é brincadeira. Estou com Cristo a vida inteira e no final aceito o diabo? Qual é o problema? Anjo, aproveita e põe uma mãezinha terra e um vasinho na minha barriga, que assim eu morro com a mãe terra na barriga. São Thomas More e o Santo Bispo Dom João foram mártires da Inglaterra. Deram testemunho cristão até o fim, defenderam a unidade da Igreja Católica Apostólica Romana, numa época de muita violência e desordenadas paixões. Os dois são exemplos reverenciados na Igreja. A canonização dos dois foi celebrada na mesma cerimônia através do Papa Pio XI, no ano de 1935. O Papa instituiu o dia 22 de junho para a celebração festiva dos dois. No ano 2000, o Papa João Paulo II declarou São Thomas More como padroeiro dos políticos. E assim, no livro que eu tenho de vários santos, em PDF, está no dia de hoje. Então, trouxemos para vocês no dia de hoje, tá bom? Agora, então, eu tenho uma oração composta por São Thomas More, muito bonita, curtinha e bonita. Se eu me distraio, a Eucaristia me ajuda a recolher-me. Se me oferecem oportunidades para ofender a Deus, me apego cada dia mais à Eucaristia e fujo do erro. Se necessito de uma luz especial e prudência para desempenhar minhas pesadas obrigações, me achego ao Senhor e busco seu conselho e iluminação. São Thomas More, rogai por nós. E quando tiraram a Eucaristia dele, assim como tiraram de nós, sobrou então a comunhão espiritual. Mas a gente fala assim, sobrou, não é resto não, gente. Olha, é assim muito importante. Praticamente é tão importante quanto a comunhão eucarística. Lembra daquela santa que Jesus apareceu para ela lá na dúvida, será que vale, será que não vale a comunhão espiritual? E apareceu com 2 cálices. Jesus apareceu um de ouro e um de prata. Falou assim para ela: nesse de ouro eu coloco as tuas comunhões, que são as eucarísticas. E nos de prata eu coloco as comunhões espirituais, para entender a validade da comunhão espiritual e como o Senhor aceita.